Olha só uma entrevista que está repercutindo bastante aqui nos meios políticos acerca do ex-presidente Bolsonaro, tá? Então eu vou te dar aqui as falas aqui, já tá no ponto para eu te passar aqui, deixa eu até aumentar aqui para você. Então olha só o que disse Valdemar da Costa Neto, ele é o presidente do Partido Liberal, o partido do PL. Então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui, tá? É uma fala de 2 minutos. Olha só o que o presidente do PL está falando sobre o ex-presidente, o Bolsonaro. Olha só. Não, veja bem, o Bolsonaro, desde o dia da eleição, eu tive no dia seguinte da eleição com ele, eu não ia lá. Aí o general Braga Neto falou, você não vai ver o Bolsonaro? Eu falei, não quero ir lá hoje. Segunda-feira, ele tinha perdido a eleição no domingo. Aí eu fui lá ver o Bolsonaro, ele falou, mas ele quer falar com você. Aí eu fui lá ver o Bolsonaro estava num estado que eu nunca vi uma situação dessa do camarada, de um dia para o outro ficar com aquela imagem. Então olha só, o presidente, olha, trovão, tá? Então eu vou dar continuidade aqui, eu só vou resumir. Então o presidente do PL falou que nunca tinha visto o presidente Bolsonaro naquela situação. Eu vou dar o play aqui, mas antes eu vou pedir o seu Ahavte nesse vídeo. Ahavte significa gostei em hebraico, like. Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis você deixar aí o seu Ahavte, você me ajuda de graça e de verdade, tá bom? É um mínimo gesto aí. E também curso de hebraico aqui embaixo, se você quiser começar o seu hebraico aí do zero. Então vamos continuar. Então o presidente do PL falou que nunca tinha visto o Bolsonaro naquela situação. E vem mais coisa por aí, olha aí. Depois de uma semana, eu até achava que ele ia morrer. Oh, olha isso! Então, por isso que eu coloquei no título do vídeo, né? Quem disse isso foi o Valdemar da Costa Neto. Depois de uma semana, achava que ele ia morrer. E aí cheguei a comentar com ele, Bolsonaro, você não vai falar nada para essa gente que está acampada, aguardando. Depois da eleição, né? Depois que deu o resultado das eleições, lá em outubro, tal. O pessoal ficou acampado e foi falado para ele, você não vai falar nada? Não, pois ele falar o quê? E o Bolsonaro falou assim, falar o quê para esse povo? Ele estava numa situação muito ruim, estava caído, estava derrubado. E acontece o seguinte, aí ele não reagia. Olha aí. Porque nós cometemos um erro, até pode ter sido um erro meu. Nós devíamos ter falado para o Bolsonaro, a gente sempre discute isso em qualquer eleição. Pode acontecer de você perder a eleição. O que você pretende fazer? Discutir esse assunto com a pessoa. Vai trabalhar com a gente? Vai ficar no partido? Não vai? Eu nunca discuti isso com o Bolsonaro. Foi um erro meu. Um erro dos meus colegas também, que têm experiência. Porque nós devíamos ter discutido isso antes. E não discutimos. O que aconteceu então? O Bolsonaro não estava preparado para a derrota. Ele não estava preparado para a derrota. Ele foi derrotado. Ele não estava preparado. Aquilo foi um baque. Eu, depois de uma semana, cheguei, eu ia ver ele quase todo dia, ele me chamava lá, o pessoal pedia para mim ir lá. Eu vi ele depois de uma semana, achei que o Bolsonaro fosse até morrer. Aí passou 3 semanas, ele melhorou. Eu falei, Bolsonaro, como você tem melhorado esses dias, tal? Ele falou, que eu ficava 5, 6 dias sem comer, por isso que eu estava mal. Então ele não reagiu por causa disso. Esse povo que estava na rua tinha que ter uma resposta. Eu pensei em fazer uma visita para eles nesses acampamentos. Mas eu achei que isso poderia aborrecer o Bolsonaro. Parecia que eu estava chamando a atenção. Era você que devia estar lá. Quer dizer, mas não era, ele não tinha condições para isso. Por isso que ele não reagiu, não falou e pode ter até incentivado o pessoal a ficar na rua pensando o que ele quisesse que eles ficassem. Olha só que entrevista. Então assim, por isso que o Brasil inteiro está falando essa entrevista. Segundo, vocês ouviram as palavras aqui, né? Então, segundo Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, Bolsonaro falou que ficava 5, 6 dias sem comer. Ele pensou que ia morrer. Não tinham o que falar para os apoiadores dele, que depois da eleição começaram a falar, enfim, acampamento, tal, vai acontecer alguma coisa, não vai, enfim. Ele não estava, por essa fotografia, né? Ele estava abatido, ele estava completamente, ele não estava preparado para a derrota
Não são palavras minhas, aqui não é opinião, isso aqui é o que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, mais uma vez está falando. Então muitas frases aí de fortes, né, em relação de alguém que estava próximo ao ex-presidente depois que tudo aconteceu, depois do resultado do pleito eleitoral de 2022 e tudo mais, né? Então essa entrevista foi concedida e agora o pessoal está falando demais acerca disso porque realmente ele nunca tinha visto o ex-presidente numa situação dessa, certo? De um dia para o outro, então depois de uma semana ele achou que o ex-presidente iria morrer de tanta angústia ou decepção, é um misto de emoções, né? E que eles não discutiram uma possibilidade de derrota, né? Porque, como o próprio Valdemar disse aqui, né? Geralmente eles falam, olha, se você for derrotado, você vai assumir, você vai você vai assumir que você foi derrotado, você respeita, enfim, não foi nem discutido isso e aconteceu justamente o que eles não estavam esperando, né? Então, realmente foi uma questão assim que pegou todos eles, né, com as calças na mão, pegou aí de surpresa o pessoal e essa entrevista está dando muita repercussão. O que você achou? Eu acho que ficou bom aí, eu vou conseguir só ver depois que eu finalizar o vídeo, mas eu acho que eu tenha conseguido. Qualquer coisa, se eu ver que ficou meio baixo, eu vou ter que editar e aumentar o volume daquela parte ali das falas, apesar que eu tô falando junto, né, enfim. Mas eu vou dar um jeito, vai ficar bom aí pra vocês. Espero que tenha ficado bom pra vocês aí. Comente aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião, qual que é a sua opinião nesse sentido aí. O que você acha dessas declarações aqui do presidente do PL, do Partido Liberal, acerca de toda essa turbulência, né, que aconteceu lá no passado, e aí as coisas vão desanuviando, né, as coisas vão ficando mais claras aí, para todo mundo entender o que aconteceu lá em outubro do ano passado. Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá bom? Eu quero muito saber o que você pensa, estou muito ansioso para saber, para ler o seu comentário. Use o espaço aqui para comentários e deixe também o seu Ahavti. Ahavti significa gostei em hebraico. Isso me ajuda demais, é de graça, você me ajuda de graça de verdade. E também curso de hebraico aqui embaixo, se você quiser começar o seu hebraico aí do zero, a partir de um método israelense, primeiro link da descrição, estão todas as informações. Fique na paz, shalom, tchau, tchau.